Alô, amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial nas plataformas online e também pelo canal 890 para Bento Gonçalves, para a região da Serra e aqueles que nos acompanham pela internet. O tema dessa conversa é o combate à desinformação, até então as fake news, propagação de notícias falsas e que de tempos para cá começou a ser chamado realmente de desinformação. A criação de um comitê pelo Tribunal Superior Eleitoral, participação do Tribunal Regional Eleitoral e de órgãos importantes como o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está inserido nesse acompanhamento. Se nós vimos nas últimas eleições tantos casos de apontamentos iniciais de promotores de justiça que identificaram irregularidades no ambiente virtual e, posteriormente, apontamentos até mesmo de juízes eleitorais, a dúvida ou a pergunta que fica é qual é o tamanho desse desafio para o pleito 2020. Nós vamos conversar aqui, participa conosco dessa entrevista, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, doutor Rodrigo Zílio, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, e também, inclusive, doutor Rodrigo tem participado de um trabalho nesse enfrentamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Bem, doutor Rodrigo, digamos que nós estivéssemos falando aqui para candidatos, para assessores, para eleitores, naturalmente, o que o senhor diria, de uma maneira inicial, o que evoluiu nesse combate à desinformação que poderíamos esperar já como resultado sendo colocado em prática aí no pleito deste ano? Bem-vindo aqui à Rádio Difusora, doutor. Tudo bem? Tranquilo, uma satisfação falar com você, Felipe, com os ouvintes da Rádio Difusora de Bento Gonçalves e dizer que, na verdade, acho que se a gente vai fazer uma retrospectiva, o que mudou, o que a gente vai ter de novo em 2020, é a postura da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral encarando, de fato, esse problema da desinformação como algo extremamente grave, sério, e que, se não for assim combatido de um modo efetivo, pode até comprometer a própria qualidade do regime democrático. Eu acho que é importante que, pela primeira vez, num processo eleitoral, antes de um processo eleitoral, das eleições de 2020, já existe assim uma ação concertada do Tribunal Superior Eleitoral com os regionais e instituições fiscalizadoras para fins de melhor esclarecer a população, e acho que muito disso, Felipe, foi fruto de uma experiência meio amarga que nós tivemos na eleição de 2018, onde, de certo modo, a Justiça Eleitoral não se preparou para combater esse fenômeno a contento, e acabou sendo ela mesma vítima de vários fatos inverídicos em relação à própria credibilidade do sistema de justiça e à própria credibilidade da urna eletrônica. Então, acho que esse fato foi um choque, chamou a realidade a Justiça Eleitoral. Eu acho que a grande modificação que nós temos, eu acho que vai ter uma postura mais ativa, mais incisiva da Justiça Eleitoral, evidentemente que sempre considerando a dificuldade de conferir uma eficácia ou uma resposta judicial efetiva para esse fenômeno, fundamentalmente porque a maioria da desinformação ocorrendo no mundo virtual, e sendo esse mundo virtual algo sujeito a constantes modificações, há, digamos assim, uma ausência de sincronia entre a resposta da Justiça Eleitoral e os fatos que ocorrem na internet. Mas eu acho que esse é o grande destaque. Assim, a Justiça Eleitoral, já desde o início do jogo, já está atenta a esse fenômeno de fake news e, por ser no meio virtual, a dificuldade vai ser, na verdade, um grande desafio que nós vamos enfrentar agora nessa eleição. E nós buscamos, doutor, estamos tentando aferir alguns dados específicos sobre fake news, sobre desinformação, com o próprio Tribunal Eleitoral, com o próprio Ministério Público, e em linhas gerais, especificamente, houve um determinado número de registros de fake news na última eleição, por exemplo. É um dado muito complicado e difícil de conseguir, porque ele está dentro
né, dos crimes eleitorais em geral, né? Isso pode mudar para o próximo pleito, quer dizer, separar, até para que se tenha um controle, saber se está aumentando ou diminuindo esse tipo de situação, doutor? É que acho que a gente tem que, então, Felipe, primeiro, até para ajudar o ouvinte, né, fazer algumas premissas conceituais, né? E esse, de fato, eu acho que é uma das maiores dificuldades desse tema, né? O que, afinal, configura fake news? O que é uma fake news? Ou o TSE tem usado desinformação, né? Porque quando a gente vai trabalhar com esse conceito na tradução, seria notícia falsa, uma tradução literal, né? Mas as pessoas que estudam direito digital, eleitoral e liberdade de expressão acabam preferindo não o conceito de notícia falsa, mas sim uma notícia fraudulenta, com aparência de verdade, intencionalmente divulgada para prejudicar candidatos. Então, trabalha com a intenção, trabalha com a aparência de fraude, a aparência de legalidade com conteúdo falso e trabalha com a questão do dano. Qual é o problema de contabilizar isso, digamos, numa tabela, né? Primeiro, poder definir exatamente se aquele fato que foi trazido ao âmbito da justiça eleitoral, ele se insere nesses conceitos todos, né? Quer dizer, existe uma questão de definição conceitual. E a dificuldade maior fica porque, como você disse, ora isso pode configurar um crime de calúnia, difamação, injúria, ou pode configurar uma mera propaganda irregular. Então, a gente tem, na verdade, catálogos em crimes eleitorais, em propaganda eleitoral, e a fake news ela acaba, digamos que, tangenciando esses dois assuntos. E você tentar classificar ele num termo à parte até pode ser, mas o problema é que os programas que fazem essa classificação dos temas no âmbito do Ministério Público, por exemplo, eles não levam em consideração conceitos e sim tipos de ações. Esse é o problema maior, é um problema de como é feita a concepção das tabelas de controle interno. Perfeito. Bem, e nós vimos aí nos últimos pleitos, muito comum, quando ocorria, né, esse tipo de desinformação no ambiente virtual, a própria manifestação, né, do Poder Judiciário dizendo que determinado perfil deveria remover aquela publicação mediante multa que poderia variar, né, de 5 a 30 mil reais. Geralmente é nessa linha que se enquadra, né, o artigo de qualquer tipo de publicação. E muitas, né, acabaram sendo removidas para não acontecer a multa, e outras publicações do tipo voltariam a acontecer posteriormente, né? E aí a gente vê que realmente nos parece que é o grande desafio de combater isso, né? Aí eu lhe pergunto, isso é o suficiente? Como é que se está amadurecendo talvez para punições maiores? As próprias plataformas, né? Facebook, Google, removeram conteúdos também, né, de perfis, né, robôs e assim por diante, porque ninguém foi preso por fake news até hoje, né, Rotan? Não, eu acho que não vai acabar sendo. Na verdade, a resposta legislativa, Felipe, ou seja, a resposta que o direito dá a esse fenômeno, hoje, basicamente, é uma possibilidade de multa de 5 a 30 mil reais, como você referiu, né? E, eventualmente, se isso configurar como ofensivo à honra, pode ser um crime eleitoral. Então, basicamente, o que o arranjo normativo reserva para combater esse fenômeno é sanção pecuniária de um lado e eventual processo penal de outro, com penas baixas registros, né? As penas dos crimes eleitorais contra a honra são penas quase todas de juizado especial, ou seja, menor de 2 anos, quase todas, não todas. Então, assim, e um problema que há é a falta de sintonia, digamos, entre a internet, que hoje você posta uma ofensa, por exemplo, num provedor lá na Groenlândia, amanhã esse provedor vai para a Turquia, depois da manhã vai para o México, e aí você não tem como rastrear isso, quer dizer, dificulta a fiscalização, e o tempo que a Justiça Eleitoral vai atrás, esse círculo vicioso de ofensas, ele não para. Então, eu acho que esse fenômeno,
desinformação, vamos convergir nesse termo por hora, né? Ele não é só combatido através de uma resposta judicial. Seria muita ingenuidade nossa achar que a justiça eleitoral vai resolver problema de fake news multando ou, sei lá, processando criminalmente. Isso é um fenômeno que vai muito além disso. Eu acho que exige, Felipe, uma concertação de esforços, né? Então entra a questão das próprias emissoras de rádio, como vocês estão fazendo, emissoras com credibilidade, fazer o papel de bem informar as pessoas, as agências de Facebook, Instagram, exercer esse autocontrole e, de alguma forma, já banir previamente perfis que forem fakes ou robotizados, e também a questão da cultura das pessoas, criar no ambiente das pessoas uma cultura de responsabilidade no uso da rede social. Então, observa que isso envolve sistema de justiça de um lado, envolve sociedade organizada de outro, envolve imprensa escrita e as próprias agências do Facebook e vinculadas, né, a essas redes sociais. Sem esse esforço conjunto, eu acho que a gente jamais vai conseguir a contento. Se nós formos esperar pela justiça para botar alguém na cadeia, para usar um termo bem popular, né, sobre um fato eventualmente configurado como desinformação, acho que a gente não vai ter essa resposta adequada por força do arranjo que nós temos hoje. A legislação não nos dá essas ferramentas assim de eu poder ameaçar alguém com prisão direto por causa de uma fake news. É possível prisão? Sim, mas isso exige uma série de circunstâncias condicionantes em cumulação para que haja essa restrição de liberdade. Sim, aí dependeria do próprio conteúdo que foi colocado. Teria que ser algo muito fora do comum, né, para sair da multa, para chegar numa esfera tão grave assim, né? Isso, e eu acho que um ponto interessante, já que a gente está no ambiente eleitoral, né, eu acho que uma ferramenta que o sistema nos dá e o próprio Tribunal Superior Eleitoral ainda não tem uma visão, digamos assim, ainda está definindo os contornos dessa figura, é a chamada figura do abuso de poder digital. O que é isso, para traduzir para o pessoal que está nos ouvindo? É o uso, por exemplo, de redes sociais ou da internet mesmo, da ferramenta internet, de um modo desvirtuado para propagar desinformação. Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele vai ter o ano que vem um desafio bastante grande, né, que deve ser o julgamento da chapa presidencial. Né? Existem 6 ações ainda que estão tramitando contra a atual chapa presidencial lá no TSE, e matéria de fundo, Felipe, é justamente desinformação, ou seja, contratação por empresas supostamente ligadas a essa campanha vencedora, né? Onde empresários, junto com pessoas vinculadas ao mundo político, teriam, isso é o que está na acusação, não estou dizendo que ocorreu, né? Teriam contratado pessoas para fazer disparos automáticos, né, em série, disparos em massa, por WhatsApp, com conteúdo de desinformação. Então, eu acho que trazendo para a nossa realidade e falando até dirigido para pré-candidatos ou futuros candidatos às eleições de 2020, eu acho que uma ferramenta tão mais eficaz do que uma multa de 5 a 30 mil reais, por exemplo, é o Ministério Público conseguir demonstrar que houve uma ação concertada, por exemplo, para propagar desinformação contra um determinado candidato, patrocinado por um adversário seu e movida por interesses financeiros, levar à cassação de mandato dessa pessoa, porque reconhecido o abuso de poder, ainda que na forma digital, isso tem um nome na legislação, Felipe, que é uso indevido dos meios de comunicação. E isso pode acarretar numa situação mais gravosa, que esse candidato que contratou alguém para produzir uma máquina de fake news para desconstruir o adversário, perca o seu diploma, caso ele eleito. Então, eu acho que no mundo eleitoral, essa resposta acaba sendo uma resposta com um poder de coercibilidade até maior do que uma multa. Perfeito. Bem, e em termos de legislação também, a propaganda na internet paga com impulsionamento, né, em páginas credenciadas, digamos assim, né, do partido ou do candidato, essa tá ok, né? O restante é que tem que ficar de olho em termos de fiscalização, é isso?
A questão do link patrocinado, da propaganda patrocinada, do impulsionamento de conteúdo, como você bem disse, que é o termo legal mesmo, é o termo técnico, né? Ele é permitido o impulsionamento de conteúdo na campanha eleitoral, ou seja, a partir de 27 de setembro, agora a gente mudou de data, né? Para candidatos, partidos e coligações. Então, quem vai poder, a partir de 27 de setembro, comprar um post patrocinado, por exemplo, no Facebook, ou impulsionar conteúdo de propaganda, são apenas candidatos, partidos e coligações, porque isso é um gasto eleitoral, né? Tem custo isso, né? Isso tem que ser declarado à Justiça Eleitoral. Então, qualquer outra pessoa natural, pessoa física, né, que não seja candidato, partido ou coligação, não vai poder, na época da campanha eleitoral, fazer impulsionamento. Esse impulsionamento ele só é permitido, volto a dizer, porque é gasto eleitoral para candidatos, partidos e coligações que não podem, nesse ano, isso é uma mudança importante, né, fazer disparos em massa. A proibição de disparos em massa, Felipe, é tanto para candidatos, partidos e coligações, como também para qualquer pessoa natural. Isso está numa resolução do TSE, não está em lei, e está justamente por causa da questão que o TSE vai debater, que é o abuso de poder digital da chapa presidencial. Perfeito. Sobre impulsionamento, muito claro, as suas orientações, importante. E aí, se o cidadão comum quer compartilhar uma postagem de um candidato, aí ele pode fazer isso, né? Não há problema. Sim, o compartilhamento de conteúdo de propaganda ou a postagem de propaganda sem custos, né? Não há problema nenhum. Evidentemente que a gente sempre tem que lembrar que existem dois tipos de propaganda, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque a eleição ela acaba sendo muito mais emocional do que racional, então vira mais ou menos uma disputa de paixões, né? Mas a gente tem que lembrar então que existe, assim como existe a propaganda propositiva ou positiva, onde o candidato destaca suas qualidades, existe uma propaganda eleitoral negativa, né? E aí eu até vou fazer um link que é importante. Ainda que eu seja candidato, partido ou coligação, o meu impulsionamento, que é permitido, ele só pode ser para beneficiar candidaturas. Então, eu, candidato, partido ou coligação, vou fazer um impulsionamento porque já é período de campanha, a lei diz que esse impulsionamento não pode ter conteúdo negativo. Se eu, candidato, partido ou coligação, impulsionar conteúdo na internet no período permitido, mas para ofender, menosprezar ou atacar adversários, eu vou estar incorrendo numa ilegalidade. Isso é outra observação bem importante para as pessoas que vão participar do processo eleitoral. Muito bom. Bem, doutor, então, candidato, né, ou coligação, enfim, começa a campanha lá no dia 27 de setembro, né, a propaganda na internet, estamos falando do ambiente digital. E aí alguém é lesado, né, alguém sente-se prejudicado com alguma desinformação a seu respeito ou da candidatura. A primeira coisa, claro, talvez vamos dizer assim algo meio lógico, né, vá procurar um advogado, né? Mas, enfim, em termos de Ministério Público, de Justiça Eleitoral, que caminho ele deve percorrer se ele se deparar, né, com esse tipo de situação? Não, na verdade, as pessoas que se sentirem de alguma forma lesadas por qualquer fato relativo à campanha eleitoral, né, evidentemente que se for ator do processo eleitoral, como eu digo, partido, candidato e coligação, eles têm a possibilidade, eles são partes legítimas para ir bater direto no Poder Judiciário, né? Então eles podem fazer isso. Agora, quando isso acontecer com uma terceira pessoa que não está dentre esses atores, existem canais, tanto da Justiça Eleitoral como do Ministério Público, que estão disponíveis aí para que a pessoa possa, de alguma forma, levar sua denúncia. Por exemplo, no Ministério Público, nós temos dois canais básicos, né? Um vai estar no próprio site do Ministério Público da internet, que é o site único que nós temos, onde vai ter um banner lá, denúncia eleitoral, e a pessoa, na página inicial, e é só então se cadastrar ali e fazer a denúncia, ou tem o e-mail, né, que é denunciaeleitoral@mprs.mp.br. Okay. E tem os da Justiça Eleitoral, né? Sim, sim. Aí tem também da Justiça Eleitoral.
Mas esse do Ministério Público importante também, né? Ou até nos próprios cartórios diretamente, né? Se assim quiser, né? Os candidatos podem Perfeito. proceder. Uma opinião sua, né? Para a gente finalizar aqui, doutor. Vai ser uma eleição diferente, né? Estamos ainda na situação da pandemia, de superação, né? dessa pandemia. O que muda para o próprio Ministério Público, né? Já deve ter mudado naturalmente, né? A questão de trabalho remoto e assim por diante. O que se espera da eleição, em linhas gerais, em termos de Ministério Público, nesse enfrentamento à desinformação e também como resultado final, porque é totalmente atípica, né, doutor? Bom, sabe que todo ano ímpar, na verdade, Felipe, tem uma reforma legislativa e no ano par subsequente tem uma eleição. Essa eleição de 2020, se não tivesse a pandemia, claro que isso já é um fato consumado, mas enfim, é a que menos teve reforma legislativa no sentido de alteração de regras do jogo. A lei do ano passado, de 2019, que mudou algumas questões eleitorais, ela foi bastante tímida. Então, nós não tivemos, por lei, nenhuma mudança relevante nas regras do jogo, mas quando vem o efeito Covid-19 e para a corrida eleitoral, isso nos lança para um desafio que, sinceramente, a gente não tem como aferir, a não ser vivenciando esse desafio diariamente. Então, eu diria assim que, por força dessa situação pandemia, nós vamos ter, de um lado, evidentemente, ainda que seja uma eleição municipal, que comumente é uma eleição mais configurada, mais caracterizada pelo corpo a corpo entre candidatos e eleitores, isso é uma característica básica de uma eleição municipal, nós vamos ter uma migração certa para as redes sociais, por força do distanciamento. Isso vai ter um reflexo absolutamente diferenciado para cada uma das 497 cidades do estado, porque algumas não têm serviço de internet a contento, por exemplo, e aí a gente não sabe como isso vai acontecer, né? Enfim, se eu não posso fazer campanha corpo a corpo porque eu tenho que ter distanciamento. E se a internet não funciona, como é que vai acontecer? Nós não temos essa resposta. Então, assim, esse é o primeiro fenômeno. A questão de distanciamento social e deslocamento da campanha para as redes sociais vai ter métricas diferentes em cada um dos municípios e a gente não sabe exatamente como aferir. E a outra situação, me parece, que a pandemia traz é o pretexto, ou a necessidade, melhor dizendo, que os agentes políticos têm de socorrer pessoas necessitadas, afetadas pela pandemia, que isso não se transforme num elemento desigualador. O que eu quero dizer com isso? Que é certo que a pandemia traz uma série de consequências nefastas, coloca pessoas em situação de insuficiência em várias situações, desemprego, falta de renda. Isso faz com que o poder político tenha que fazer sua parte. E qual é o desafio? É que esse exercício do poder político, que deve ajudar as pessoas necessitadas, não se transforme num caráter eleitoreiro ou não seja desvirtuado para desigualar as competições eleitorais. Então, acho que esses são dois desafios básicos, né, que nós temos para enfrentar nessa eleição. E é como eu disse, você mesmo comentou, né, é uma situação inusitada, a gente não vivenciou ainda, eu acho que a gente vai experimentar a real consequência disso convivendo diariamente com esses fatos. Nós não temos uma resposta pronta, porque esse fenômeno é um fenômeno que, de fato, acontece pela primeira vez em 100 anos, né? Muito bem. Tá certo. Doutor Rodrigo Zílio, queria lhe agradecer a gentileza aqui, né, de conversarmos, muito prazerosa essa conversa e esclarecedora. Mais do que isso, né, levar informações para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para a sociedade em geral, mas também muitos candidatos, né, estão nos acompanhando, pré-candidatos agora. E o Play 2020 é mais uma pergunta sem resposta, né? Vamos ter que vivenciá-lo para saber o que vamos enfrentar pela frente. Muito grato pela tua participação, um grande abraço e um bom trabalho, doutor. Um abraço a todos os ouvintes, a você também, Felipe, um abraço e até uma próxima.